Se tem um autor que com certeza eu era muito afim de ler e até então ainda não tinha tido essa sorte, é o Jason, ou Jason, não sei. O Jason é um quadrinista norueguês com vários trabalhos publicados aqui no Brasil e hoje eu vou comentar sobre o primeiro e único que eu li até então. A cena final de Ei, Espera mostra um homem animal na verdade. Os personagens do Jason são animais antropomorfizados, eles falam, andam, trabalham, sempre com um olhar meio vazio e com bastante silêncio nas páginas. Enfim, o homem animal espera um ônibus. O ônibus chega e ele sobe. O motorista e os passageiros são pessoas com um ar decrépito e envelhecido. Nosso homem animal se senta ao fundo e o ônibus vai embora, sabe Deus para onde. Mas voltando um pouco, a primeira cena mostra duas crianças fazendo uma coisa que toda criança já fez: tocando a campainha de alguém e correndo para longe. Se você nunca fez isso, das duas uma: ou você morava num canto que quase não tinha campainhas, ou você era muito chato. Independente de qualquer coisa, a segunda opção me parece mais viável. Esses dois são os personagens principais durante boa parte da obra. O da cor preta é o John e o branco se chama Bjorn, eu não sei como fala. E eu não sei também exatamente que bicho eles representam. As orelhas parecem de coelho, principalmente do branquinho, mas eu tenho dúvidas. Na verdade isso não importa. O que importa é que essa primeira página reflete muito do que esse quadrinho vai tratar: infância. Ser criança, entre muitas coisas, é fazer besteira. No processo de crescer, vamos tomando consciência das besteiras que a gente fazia, e se a gente vai ou não fazer essas coisas novamente, é uma questão de maturidade. Por exemplo, tocar a campainha e sair correndo, por mais que seja uma brincadeira divertida e, na maioria dos casos, que não faz mal a ninguém, não deixa de ser também uma coisa, entre aspas, errada, que causa um pequeno incômodo. Mas disso, em alguns casos, a criança não tem noção, e ela não faz por mal, só puramente para se divertir mesmo. Já o adulto tem plena noção desse incômodo. Por isso que uma criança e um adulto, em alguns casos, podem ter o mesmo divertimento em tocar a campainha e sair voado, mas vai ser diferente. Um tem noção das coisas e faz mesmo assim, e o outro nem tanto. E é sobre esse processo de crescer, amadurecer e tomar noção das paradas que a gente faz que esse quadrinho fala. A HQ é dividida em duas partes e durante todo o decorrer da história são mostradas situações simples do cotidiano e não necessariamente um enredo estritamente fechado, com começo, meio e fim tradicional, por exemplo. Por exemplo, logo após a brincadeira da campainha, vemos os dois personagens, ou às vezes apenas o John, vivendo sua vida. Estudando na escola, falando besteira, comprando doces, pedindo permissão à mãe para deixar um amigo e brincar na rua. Coisas que boa parte de nós lembramos da nossa infância. Situações que na maioria dos casos não resultam em grandes questões nem em grandes pensamentos, pois são coisas muito simples. Não sabemos do que brincar e estamos há 2 horas tentando decidir isso? Não tem problema, vamos só ficar de boa sentado aqui. Estávamos empinando pipa até que um bicho voador veio e levou ela embora? Não tem nada não, amanhã a gente brinca com garrafas vazias. É tudo muito simples e acomodado, como deve ser para uma criança. Nenhuma resolução de problema é complexa e, para alguns problemas, sequer vamos atrás de solução. Os dias avançam. Em dado momento, as crianças discutem o que querem e o que não querem para a vida adulta. Querem viajar pelo mundo, não querem trampar em escritórios chatos fazendo caretice. Inclusive, elas brincam de atirar pedras em adultos chatos. Essa cena é muito boa. A vida adulta parece distante e indiferente, algo que totalmente não remete àqueles garotos. Fazer planos e sonhar, seja muito ou pouco, também faz parte de ser criança. Veja bem, boa parte das coisas que eu estou dizendo aqui não são exclusivas das crianças.
mas começam a surgir quando somos crianças. E resquícios vão ficando com a gente no decorrer dos anos. Se por acaso surgisse por aí uma pessoa que já nasceu com 30 anos de idade, completamente na fase adulta, uma coisa eu sei: essa pessoa com certeza não ia sair por aí tocando campainha dos outros para depois correr longe. São apenas resquícios. Outra coisa importante a se mencionar é como os primeiros impulsos sexuais são apresentados. Numa hora, eles encaram com estranheza um rapaz mais velho da escola, que supostamente já transou. Olham para ele como se ele fosse um ser diferente, como se algo fosse totalmente modificado nele, ainda que os garotos não saibam exatamente o que. Repare que o olhar da criança tem esse ar de misticismo por cima das coisas que não se sabe explicar ainda. Tudo é nebuloso e fantástico. Até mesmo o maluco que diz ser transado se torna diferente, porque, afinal, o que é sexo para criança? Loucura, bicho. Também tem aquela garotinha, aquela da escola, que o John observa com atenção, que conversa sobre ela com Bjorn, mas não tem coragem de conversar com ela, pois quando ele vê ela na rua, ele se esconde com medo. Medo, vergonha, timidez. Todas essas coisas a gente sentiu nos primeiros amores. E eu não digo nas primeiras namoradas e namorados, mas primeiros interesses mesmo. Achar uma pessoa bonita, ficar meio besta perto dela, sentir as pernas tremerem e depois sair correndo quando ela diz um oi. Tudo isso faz parte dos primeiros impulsos e desejos que a gente sente. No outro momento, eles estão brincando perto de uma casa, com uma janela aberta, e lá dentro tem um calendário com uma foto de uma mulher nua. Ficam vislumbrados, meio em choque, meio curiosos. É uma coisa totalmente nova, um mundo a ser descoberto. 2 páginas depois, eles voltam e veem outra foto na mesma janela. Quase a mesma reação de ser atraído por aquilo. Só que, repare bem, o mês agora é junho, só 2 páginas depois. O tempo está passando, e bem rápido. Mas eis que os garotos decidem agora criar um fã-clube do Batman. E o John decide que, para entrar no clube, a pessoa deve se balançar em um galho de árvore perto de um precipício, como prova de coragem. Ele vai, mas o Bjorn fica com medo. Dias se passam e a coragem do amigo finalmente chega. Eles vão para o local, Bjorn se prepara para pular no galho, mas... Quadros pretos, dia chuvoso, todo mundo se arrumando para um funeral. O John não quer ir, mas ele vai. Quando acaba, aquela amiguinha da escola chega até ele e diz que ele não tem culpa. Não tem culpa com o que aconteceu. Sem falar nada, ele dá um espirro e vira um adulto. Vai embora, vai pra casa. Agora ele tá sozinho. E assim acaba a primeira parte. Quando eu li pela primeira vez, eu interpretei essa cena do John instantaneamente virando um adulto como sendo uma reação à perda da infância após testemunhar a morte de alguém próximo. Dias antes de escrever esse roteiro, eu conversei sobre essa HQ com meu amigo Delmo, o ADM da Metal Pesado Comics. E ele bateu muito na tecla sobre o sentimento de culpa presente nesse quadrinho. Depois de pensar um pouco, eu só tenho a concordar com ele. O John virou adulto, pelo menos como eu interpreto, não apenas porque seu amigo morreu, mas também porque tem culpa no coração dele. Ele que pensou na brincadeira de pular do galho, e nada que uma amiguinha da escola ou qualquer um de nós possa dizer vai tirar do peito dele a responsabilidade e o pensamento de que foi ele que causou aquilo ao amigo, ainda que indiretamente. Essa dor destrói. Quanto maior a consequência, mais a culpa corrói o peito. A culpa tira a nossa paz. A infância, pelo menos a de John, é repleta de paz. Tirar a paz é tirar a infância. A culpa mata infâncias. A partir daqui, vemos que a vida adulta de John, e para surpresa de ninguém, infelizmente, ela não é nada de como ele planejou. Dias indiferentes, monótonos, cheios de filas, batendo ponto,
trabalhando não no escritório, mas no setor industrial, quase que no automático, com colegas que só conversam coisas sobre trabalho e nada além. A vida adulta, que antes era distante, agora não só já bateu na porta, como se acomodou inteiramente dentro da casa. Vemos que John tem muitos problemas com álcool, que é um pai ausente, que está há quase um ano no emprego que seria puramente temporário. A vida que ele tem agora é totalmente diferente de como ele imaginava que seria. E todas as cenas mostradas deixam um ar amargo na boca. E só dá para pensar uma coisa: crescer é infernal. Você pode até não concordar, mas não dá para negar que essa é uma das mensagens desse quadrinho. Crescer e ver as coisas que você planejou não se realizando pode ser muito doloroso. Ou quem sabe você conseguiu cumprir tudo aquilo que sonhou quando era criança, ou melhor, você não concretizou os sonhos que fez quando pequeno, mas de lá para cá você construiu novos sonhos, que esses sim te fizeram feliz e por aí vai. A realidade é diferente para cada um, bicho. E pro John é essa, triste e acabando o dia numa garrafa de bebida. E é sempre importante salientar o quanto passou rápido. Como de uma página para outra, vamos de um garotinho correndo com os amigos para um adulto sentado sozinho em casa vendo besteira na televisão. Uma hora você está se escondendo com medo de uma pessoa passando na rua, na outra você está com essa pessoa na sua cama. Tudo que a gente vê e tudo que faz parte do que somos passa muito rápido, muito mais rápido do que a gente consegue acompanhar, do que a gente consegue assimilar. Por exemplo, se você está assistindo isso no momento em que eu lancei, você já parou para reparar que a gente já passou de mais da metade de 2023? Que bem dizendo começou ontem? O tempo está passando e muitas vezes passando por cima da gente. O nome do quadrinho remete à última coisa que John disse para o Bjorn antes dele pular no galho e morrer. Ele pediu para um amigo esperar. Mas mal sabia ele que esse pedido parece ser também um apelo ao próprio tempo. Um apelo à vida. Por favor, passa. Mas passa mais devagar. Durante a fase adulta, mostram alguns flashes do momento que o Bjorn pula do galho. Talvez isso indique a culpa que nunca saiu do peito do John. Talvez isso apenas mostre que ele está traumatizado com a situação, independente de culpa. Só sabemos de fato que isso atormenta muito ele. Próximo do fim, após vomitar no banheiro depois de tanto beber, John se vê ao lado de uma figura meio esquelética, que várias vezes aparece no quadrinho. O que ela representa também é alvo de interpretação. O fato é que o John está dizendo para essa figura o quanto que a sua vida não foi o que ele planejou. Até que a figura diz para ele fechar os olhos, e quando ele abre, ele se vê em outro local. E não apenas isso, ele vê a si mesmo quando criança. E em seguida vemos as crianças brincando de novo. Essa é uma das cenas finais e levanta um questionamento um tanto quanto emblemático. O que você diria para o seu eu criança? Talvez você tentasse dar um discurso motivador, falar para o jovem que ele deve se esforçar, estudar, trabalhar. Quem sabe um dia as coisas sejam um pouco mais fáceis? Talvez você diga que sempre vai haver momentos difíceis na sua vida. Não dá para se esconder, e é isso que significa crescer. Ou talvez você seja um pouco mais frio. Talvez você diga que a vida é esperar sozinho por um ônibus, cheio de gente cansada igual você. Subir no ônibus sem falar com o motorista, sentar do lado de pessoas que você não conhece, mas ao mesmo tempo conhece, e apenas ver um ônibus partindo, te levando junto, indo embora, sabe Deus para onde.